portas já estão sendo abertas. A graça. Eu tenho orado para Deus abençoar os ministérios, fazer eles crescerem. Você que tem Bíblia e trouxe a Bíblia, abra sua Bíblia, o seu iPod, o seu iPad, o seu celular, né? Em Atos capítulo 2, eu prefiro que você leia no celular do que você não leia nada. Eu vou te dar uma oportunidade para você ler a Bíblia, se você ainda não leu a Bíblia essa semana. Eu quero crer, porque a pessoa mais fácil de ser enganada é aquela que não lê a Bíblia. Por quê? O pastor fala alguma coisa, fala o que ele quer e você não está lendo a Bíblia, você nem sabe, né? Tem Bíblia ali atrás, se você precisar, levanta a mão. O diácono leva a Bíblia para você, porque você está na casa de Deus. E o momento de ler a Bíblia é um momento muito importante. Eu ensino há muitos anos, a partir do momento em que a pessoa entrega a vida para Jesus, a segunda coisa que ela deve fazer é começar a procurar um jeito, arrumar um jeito de ler a Bíblia, porque senão, meu irmão, minha irmã, ninguém adivinha a Bíblia. O Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que você leu. Você está com a sua Bíblia aberta, o seu telefone? Atos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 24. Eu vou ler bastante a Bíblia, viu? De repente eu posso parar e pedir para você continuar. Mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. A minha carne há de viver em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherá de júbilo. Irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita,
até que ponhas os teus inimigos por estrados dos teus pés. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Ouvindo você, agora, olha para mim, ouvindo você a leitura, lendo você, atentando você para esta leitura, você já sabe o que você deve fazer? Você tem noção do que deve fazer? Pedro, versículo 38. Pedro então disse o que aqueles homens que estavam ouvindo a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, da descida do Espírito Santo. Pedro então disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Anda um pouquinho, vai no Atos 17:30. Atos 17:30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Eu não sei se você já foi informado, eu não sei há quanto tempo você está envolvido com o Evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não existe nada além do que o arrependimento. Você pode dizer: olha, mas Deus tem um chamado na minha vida. Sim, Deus tem um chamado na vida de todos. Dá essa boa notícia para alguém, chama pelo nome. Aí, o seu gentil, Deus tem um chamado na tua vida. Chama alguém pelo nome, porque só eu vou pregar aqui. Só eu vou pregar. Eu não gosto de pregar sozinho. Eu não gosto de plateia me assistindo. Verdade. Eu não escutei a sua voz, Danilo. Chama alguém pelo nome aí e fala: Deus tem um chamado na sua vida. Você escutou o que o Danilo falou? Cantão, chama alguém pelo nome aí e fala: ó. Aí, você ouviu, Leonardo? Você ouviu? Puxa vida, hein? Deus tem um chamado na vida de todo ser humano. Não existe um ser humano, por mais miserável que seja, que Deus não tenha um chamado para ele. Por muitos anos, as pessoas olhavam para mim, e por causa do sinal de Deus que havia na minha vida, as pessoas diziam assim: o Carlos é evangelista. Eu olhava para mim assim, eu falava assim: difícil, hein? O Carlos Guedes é evangelista. Ele sai vendendo queijo, ele sai vendendo pão, ele conversa com todo mundo. Se eu sair com um caminhão de queijo, eu volto com 2.
Verdade. Verdade. Eu não sou bom para vender. Não sou bom vendedor. Não sou bom vendedor. Mas eu quero dizer para você, e você pode falar para qualquer pessoa que você encontrar: Deus tem um chamado na sua vida. E qual é o primeiro chamado? Qual o primeiro chamado de uma pessoa? O arrependimento. O primeiro chamado de todo cristão é para o arrependimento. Entenda bem, ao ouvir a respeito de Jesus, aquelas pessoas ficaram emocionadas, compungidas, elas ficaram aquebrantadas, elas ficaram desesperadas. Então, irmãos, o que nós vamos fazer agora? Nós matamos Jesus. Eu não sei se você sabe disso, mas você matou Jesus. Eu não sei se você sabe disso, mas Jesus morreu por te amar. Eu não sei se você já foi informado a este respeito. Ele morreu muito antes de você ter pecado. E aí o que acontece? O que acontece é que quando nós não estamos muito bem emocionalmente, quando nós não estamos muito bem com os nossos sentimentos, talvez com os nossos familiares, o que nós falamos? Qual é a nossa escolha? Não estou bom não para ir na igreja hoje. Hoje eu não estou bom não. Ei, ele não perguntou, ele morreu por você. Amar é uma decisão. E ele decidiu te amar do jeitinho que você é, assim. Só que tem um detalhe. Você precisa decidir não continuar do jeitinho que você é. Porque arrependimento é muito mais do que puro e simplesmente remorso. Arrependimento é conversão, é mudança de direção. Arrependimento é metanoia, é mudar a maneira de pensar, E eu e você precisamos mudar a maneira de pensar. Carlos, mas você está falando isso para mim? Eu já sei isso, eu já mudei, eu já me converti. Então eu também já sei. Mas você está praticando? Você está praticando? Você está com a sua Bíblia aberta? Vá para o capítulo 26. Será que você está praticando? Eu não estou te acusando, estou perguntando. Será que você está praticando? O apóstolo Paulo, ele tinha se arrependido. Mas o apóstolo Paulo, ele estava praticando, ele estava dando frutos de uma pessoa arrependida. Porque muitos acham, vou falar de mim, né? E falar da vida dos outros é pecado. E quem fala da vida dos outros não converteu ainda, não arrependeu ainda, não entendeu nada. Vou falar de mim.
certo? Então, às vezes as pessoas olhavam para mim e elas diziam assim: nossa, que bênção Deus fez na sua vida, né? Meu Deus, você não rouba mais, você não foi para a cadeia mais, você não usa droga mais, você não rouba mais, olha que bênção que Deus fez na sua vida. E eu olhava para a pessoa e falava: você está satisfeito com isso? Só. As pessoas falavam: nossa, meu Deus, que bênção Deus fez na sua vida. Para mim é pouco. Por quê? Você quer mais? Eu falei: claro. É claro. Por quê? Porque o meu alvo é Cristo. E eu quero ser transformado ao ponto que na minha carne, nesta carne mortal, as pessoas possam ver Cristo. Porque este é o meu alvo aqui na terra, ser a imagem e semelhança de Cristo. Aí pode dizer alguém, né, assim: mas eu já sou a imagem e semelhança de Cristo. É? Estão pedindo oração para você? Estão querendo ouvir a respeito dos mistérios, das coisas insondáveis? Onde você vai, as pessoas estão andando atrás de você. Elas querem agarrar você, pegar aqui na sua calça, assim, na sua blusa? Não. Então você precisa arrepender mais um pouquinho. Você está falando, olha aqui o apóstolo Paulo. E olha que ele estava preso, hein? Eu vou voltar um pouquinho para você pegar o contexto. Certo? Eu vou ler aqui no 19. Atos 16, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Em que ponto você está? Já que as pessoas também não estão querendo me agarrar para sair virtude, mas eu sou um homem de fé. Eu estou buscando, eu estou perseverando. Para mim, menos do que isso é perder. Mas você já começou a falar para as pessoas a respeito de Jesus Cristo? Você tem sido obediente à visão celestial? Ou você é um cristão 007? Daquelas pessoas que trabalham 10 anos num emprego, e quando encontra alguém que é da sua empresa na igreja, a pessoa pergunta para você assim: mas você, quanto tempo é nessa igreja? É 20 anos que eu estou aqui. Mas faz 10 anos que você trabalha comigo, eu nunca soube que você é cristão. Você nunca falou um glória a Deus, você nunca falou um aleluia, você nunca falou nem Deus te abençoe para mim. Ei, é tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. Presta atenção. Eu não estou te acusando. Eu estou te mostrando um caminho. Estou te mostrando um caminho. É tempo de te arrepender. Tá bom. Pelo menos você falou assim: vão lá na minha igreja que o pastor ora. Que isso é o mais raso dos rasos, né? Pelo menos, vão lá na minha igreja que o pastor ora. Já é alguma coisa, né? Não, Carlos, já falei lá na minha empresa. E falou na cidade? No bairro? Você já atravessou a rua para falar para o seu vizinho? Para falar para o seu vizinho que Jesus ama ele? Eu vivi
por alguns anos, aonde eu nunca tinha sonhado viver, com políticos, com pessoas influentes, maçonaria, pessoas da sociedade. Um dos maiores médiuns desta cidade, os últimos meses de vida dele, ele que deu consulta e passe em muitas pessoas desta cidade, euzinho ia lá falar de Jesus para ele. Euzinho ia lá, sentava do lado dele, ficava falando de Jesus para ele. Carlos, e os demônios? Não, os demônios já tinham largado ele fazia tempo. Os demônios já tinham largado ele fazia tempo. Sabe por quê? Porque é assim que funciona. Quando a igreja chega, as portas do inferno, elas não prevalecem. As portas do inferno não prevalecem. E eu orava com ele, nós falávamos a respeito da Bíblia, e ele morreu. As pessoas, e eu fiz um pedido para Deus, falei: Deus, eu só quero uma coisa, todas as pessoas que esse homem deu passe, todas as pessoas que esse homem aconselhou, né? Eu quero que essas pessoas se convertam, ainda que não seja eu a falar de Jesus para eles, mas eu quero que elas se convertam. E aí, Carlos, eu creio que vão se converter. Amém? Lembra que eu falei do rio? Aquele que está na margem. O que está na margem nasce, floresce. E aí? Félix, o rei Agripa aqui, ó, o rei Agripa, né? Ouviu a pregação de Paulo, mas ele não se arrependeu. Entenda bem uma coisa, pare e pense. Eu não estou falando para você parar de ouvir a pregação, eu estou falando para você desejar profundamente se arrepender. Porque existem pessoas que ouvem pregação, ouvem pregação, ouvem pregação. O rei Agripa estava ouvindo o apóstolo Paulo, mas ele não se arrependeu. Existem pessoas que ouvem pregação, ouvem pregação, ouvem pregação, ouvem pregação, mas não se arrependem. Porque não se arrependem, não mudam de vida. Porque não mudam de vida, estão vivendo nas mesmas dificuldades. Por quê? Porque não se arrependem. Vá para 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Eu não sei quantos saíram daqui domingo felizes e quantos saíram daqui tristes, ou quantos saíram daqui indiferentes, né? Mas o apóstolo Paulo, ele fala aqui a respeito de um assunto. Eu vou ler um pouquinho, vou voltar um pouquinho, vou ler do versículo 8 em diante, né? Para nós pegarmos o contexto. Eu estou falando a respeito da mensagem de domingo, certo? Então eu vou
parafrasear aqui, vou pegar o enredo para mim chegar onde eu quero. Ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, folgo, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não compadecestes dano em coisa alguma. A tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes entristecidos. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo provastes estar inocente neste assunto. O apóstolo Paulo, ele era duro nas suas palavras. Tanto a palavra de quinta-feira, quanto a palavra de domingo, para os vivos, foi uma tristeza. Embora nós nos regozijamos com a presença do Espírito Santo, mas aquele que, de fato, ouviu a mensagem com os ouvidos espirituais, se entristeceu. Aquele que estava domingo na igreja, o conjunto da obra foi lindo, foi maravilhoso. Mas enquanto o pastor chorava, as pessoas olhavam para ele com aquelas caras de paisagem, com aquelas caras de limerense, sem entender, né? Com certeza, alguém ainda vai dizer: o pastor está entrando em depressão. O pastor está entrando em depressão. Preste atenção. A tristeza, segundo Deus, opera a vida. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. O arrependimento é uma tristeza profunda. Eu não sei quanto a você, mas eu não me alegro quando vejo uma pessoa anos e anos pedindo oração, frequentando igreja e não mudando. Isso me entristece. Isso me entristece. Me entristece de uma forma tal que eu digo, em primeiro lugar: Deus, eu não posso ser o único. Eu não posso ser o único. Eu desejo ver as pessoas mudadas, segundo aquilo que está escrito na tua palavra. Eu desejo ver as pessoas apaixonadas por Jesus. Eu desejo ver as pessoas amando esta palavra, comendo desta palavra, falando desta palavra, andando, meditando nela quando vai deitar, ao se levantar. E
Entenda bem uma coisa. Não é o fato de você trabalhar, não é o fato de você estudar, é o fato de você desejar. Trabalhar, todos trabalham. Mas se você priorizar, eu tenho cadernos e cadernos escritos, um versículo, sabe, um versículo. Para quê? Porque eu não sou tão inteligente quanto você. Eu preciso escrever muitas vezes assim o versículo, para mim decorar, para mim aprender ele. A minha Bíblia é toda cheia de anotação. Toda cheia de anotação. Por quê? Porque eu vou marcando, eu vou escrevendo. Eu demonstro interesse. Mas não que eu estou demonstrando interesse para que alguém me veja. Porque eu sei que os olhos do Senhor estão olhando para mim. Eu demonstro interesse porque de fato eu estou interessado. De fato essa palavra para mim é a verdade. Eu não sei quanto a você. A menos que você seja católico, né? Porque para o católico a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas para o cristão a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, toda vez que eu quiser ouvir Deus, saber o que Deus pensa, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Vá para 1 Pedro 1,6. Primeira carta, segundo escreveu Pedro, capítulo 1, versículo 6. Eu tenho 4 minutos. São 21 horas e 12 minutos já. O relógio ali está parado. Mas eu não vou passar da hora, viu? Você encontrou 1 Pedro? Eu estou dando a oportunidade de você ler a Bíblia. Qual que é o versículo que eu falei? 1. Qual? Vocês precisam se decidir. Qual o versículo que eu falei? 1 Pedro. Vamos por partes. 1 Pedro. Eu falei 2,6? 1,6. Quem acha que é 1,6, levanta a mão. Quem acha que é 2,6, levanta a mão. E quem não acha nada, continua procurando que vocês vão achar. É 1,6. O cara está de celular, mas ele está ligado no pastel. Mas fica tranquila, viu? Isso é tudo problema do som. O Fabrício é culpado de tudo, né? Problema do som. O som não está bom, a gente não está ouvindo direito. Glória a Deus. Eu vou ler do versículo 3 em diante para encerrar. Eu gostaria que você se colocasse de pé e lesse junto comigo. Nós vamos proclamar isso. Eu quero que você agora, né, faça o seu exercício vocal. Bzz, brr, bré, bró. Sua melhor voz, vamos lá.
Vamos ler todos juntos, tá bom? Você lê na sua versão, Deus entende. Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, guardada nos céus para vós, que o poder de Deus sois guardado, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar nos últimos tempos. Nisto vós exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Amém? Amém? Então entenda bem uma coisa. Entenda bem uma coisa. Nós lemos tudo aquilo, não é bênção? Só que quando chega no versículo 6, fala assim, então, ó, vocês estão tristes por causa das provações. Então, dá glória a Deus se você está triste por causa da provação. Porque tem irmão que quando está no meio da provação, ele rasga a folha da Bíblia. Há 1 mês e meio atrás, eu peguei um irmão ali atrás, no estúdio ali, e eu dei um chá de Bíblia nele. É chacaracabara, satalá, machá, vá! E ele foi. Chegou na casa dele, ele ficou. Ele falou, Deus, mas o Senhor fez uma promessa para mim, a promessa que está aqui, estava escrita, rasgou a Bíblia. Aí ele ficou 30 dias de depressão. Quando foi segunda-feira, ele veio aqui na igreja. Eu olhei, falei, meu Deus, você está vivo, irmão? Ele falou, estou. O pastor Cláudio chegou e falou assim, nossa, eu pensei que você nunca mais ia voltar, depois de tudo que o Carlos falou para você, eu pensei que você nunca mais ia voltar. Ele falou, não, eu fiquei com depressão, eu fiquei ruim, eu fiquei mal, eu revoltei, eu rasguei a página da Bíblia. Mas Deus abriu uma porta para mim, e hoje eu vim pedir para você orar por mim. Por quê? Porque ele está acreditando na porta que Deus abriu para ele. Amém? Amém? Exatamente. Então eu digo para você, seria bom que você, na hora da tristeza, você aproveitasse aquilo, e mergulhasse, e tirasse o máximo daquela provação, para que você crescesse, como cristão. Olha, deixa eu parar, senão vai sair uma canção. Que você tirasse o máximo da provação, para que você pudesse crescer como cristão, para quando viesse a próxima provação, você olhasse para ela e falava assim, eu vou sair sabidão. Porque entenda bem uma coisa, eu estava falando com uma irmã hoje, e ela disse para mim assim, Carlos, eu não estou tão ativa na obra de Deus como eu era. Ela teve câncer, tirou uma mama, agora apareceu uma tal de glândula lá. A Silvia entende bem dessas coisas, né? Ela falou, mas Carlos, é o seguinte, tem hora que eu estou falando com você, meu dedo faz assim, ó. Depois eu tenho que pegar e fazer assim. Eu vi, aconteceu umas várias vezes com ela. Mas ela falou assim, de vez em quando, dá um negócio de mim, eu estou aqui dentro da minha casa, o Espírito Santo vem assim, mas ele me enche de tal maneira, que eu pego o meu carro e eu saio, vou fazer uma visita para uma pessoa, chega lá e eu oro, eu falo de Jesus para aquela pessoa, e a pessoa sai confortada. Aí eu volto para casa, eu falo assim, eu queria bem mais disso, mas tá bom, se é só isso, tá bom. Eu não sei se acontece isso com você. Eu não sei se o Espírito Santo te faz
lembrar de alguém. Eu não sei se o Espírito Santo fala com você, ó, vai falar de Jesus para tal fulano. Essa noite eu sonhei, pastor Claudio me entende, essa noite eu sonhei que eu estava numa oficina, consertando, a pessoa da oficina estava consertando o carro, e eu estava consertando uma moto, e aí, eu preocupado que eu tinha que pagar R$250, aí eu olhei minha carteira, no sonho, eu sou louco, eu olhei minha carteira, tinha só 100, eu falei, meu Deus, eu sempre tenho na minha carteira dinheiro escondido em algum lugar, eu fiquei virando a carteira, virando, achei mais 50, falei, glória a Deus, eu tenho 150, só falta 100, mas eu sei o que eu vou fazer, quando a pessoa, eu estou consertando essa moto, eu vou cobrar R$100 para consertar essa moto, eu vou ter o 250, eu vou pagar, o cara chegou e aprontou a moto, prontou, me deu 100, eu falei, meu Deus, eu tenho 250, glória a Deus, o dono da oficina, que estava consertando o carro, veio para mim, e falou assim, o Carlos, ó, eu estou com esses cheques aqui, que eu tenho que pagar uma conta hoje, e o rapaz está aí para receber, falta R$250, eu falei para ele assim, irmão, eu também tenho uma conta para pagar hoje, e o meu dinheiro está certinho, eu tenho 250 aqui, ó, eu estou certinho com 250, e eu fiquei, e agora, o que eu faço? E acabou o sonho. Eu não sei se eu paguei a conta, eu não sei se eu dei o dinheiro, eu não sei qual foi a minha decisão, mas eu sei de uma coisa, quando foi 6 horas da tarde, 5 para 6, eu saí daqui para orar para uma pessoa, uma criança, quando eu terminei de orar para a criança, eu saí assim, quem que eu encontrei? O irmão. Eu falei, Deus, se ele pedir 250, eu vou falar que não tem. Mas eu contei o sonho para ele. Eu contei o sonho para ele. E falei para ele, irmão, eu não entendi nada do sonho. Eu só sei de uma coisa. O meu pai sabe que eu tenho uma conta para pagar. O teu pai sabe que você tem uma conta para pagar. O nosso pai sabe. Então, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as tuas necessidades através de Cristo Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra? Amém? Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. O seu pai sabe. Mas se eu posso te dar uma boa palavra, eu vou te entregar essa palavra para encerrar. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as tuas necessidades, quer sejam espirituais, emocionais, físicas, financeiras, sentimentais, segundo a sua riqueza em glória, através de Cristo Jesus. Amém? Tudo certo? Então tá bom. Então vamos encerrar, podemos ir embora, né? Você quer que eu faça mais uma oração por você? Você quer? Oxi. Então tá bom. Mas se você tomar simplesmente posse desta palavra que está escrita no livro de Filipenses, porque eu não fiz uma profecia, eu profetizei a palavra de Deus na tua vida. Amém? E o Espírito Santo, que é o realizador de tudo, vai pegar essa promessa, e você só precisa misturar fé com a promessa, e você verá a realização. Feche teus olhos então. Amado Espírito, Tu que podes falar muito além da minha voz, Tu que é o poder realizador, o Senhor que atendeu quando Deus disse haja luz, o Senhor quem fez a luz,
Que o Senhor venha agora levar estes amados ouvintes muito além daquilo que eles possam pedir, muito além daquilo que eles possam sonhar, muito além daquilo que eles possam imaginar. Que o Senhor os leve aonde o Senhor deseja levá-los, que é na presença do cheiroso, do amoroso, do majestoso, do poderoso, do meu Rei, do meu Senhor, Jesus Cristo. Que a paz que excede todo o nosso entendimento guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém? O culto está encerrado. Amém? Mas se eu soubesse cantar, a Flávia eu sei que sabe cantar, eu cantaria aquela música. Porque Ele vive, posso crer. Se você sabe, canta. Vai, cantão, você sabe, canta. Porque Ele vive, temor não há. Ei, eu não estou nem aí com a Dilma. Mas eu bem sei, eu não quero saber do comunismo. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Portas já estão sendo abertas.